O céu sempre escondeu muitos mistérios durante toda a história do mundo. O que existe fora do nosso planeta sempre foi motivo de questionamentos e também ponto de partida para muitos avanços para a humanidade. É possível afirmar que há pelo menos 5.000 anos o ser humano passou a olhar para o alto a fim de ligar os pontos luminosos do céu. Explorar esse recurso foi primordial para que então pudéssemos nos locomover, plantar, marcar épocas e estações, definindo assim um calendário. Além da Lua, que gira ao redor da Terra, o homem só consegue observar satélites naturais com a ajuda de instrumentos ópticos. Foi em 1610 que Galileu Galilei usou um telescópio e enxergou 4 pontos brilhantes girando ao redor do planeta Júpiter. Anos depois, ainda no século XVII, Isaac Newton já tinha noção de como colocar um objeto em órbita ao redor da Terra. A questão é que naquela época não possuía os equipamentos necessários para testar sua teoria. Mesmo assim, ele descreveu todo o processo em sua obra Um Tratado sobre o Sistema do Mundo, publicada em 1728. Os satélites naturais e os artificiais são corpos que giram em torno de planetas pela força da gravidade. E então, por que os satélites artificiais surgiram? Se você gosta de usar as redes sociais, assistir a séries ou curtir um programa de TV comendo aquela pipoquinha deitado na cama, deve agradecer a um aparelho que está localizado a dezenas de milhares de quilômetros da sua cabeça. Isso mesmo, o satélite. O primeiro satélite artificial foi criado pela antiga União Soviética e lançado em 1957 na Guerra Fria. Recebeu o nome de Sputnik. E no Brasil tivemos o primeiro satélite radioamador brasileiro, um projeto criado e custeado pelo pesquisador geofísico Júnior Torres de Castro, lançado em janeiro de 1990 por um foguete a partir do Centro Espacial da Guiana Francesa. Hoje, são cerca de 2.000 satélites em pleno funcionamento orbitando a Terra. Eles transmitem sinais de TV e previsões do tempo. Atualmente, os tipos de satélites mais produzidos são os destinados à telefonia, GPS e, sobretudo, à navegação de internet. A internet surgiu em 1969, a partir do contexto militar, para repassar informações da Guerra Fria. No Brasil, 20 anos depois, em 1989, o Ministério de Ciência e Tecnologia criou a Rede Nacional de Pesquisas, a RNP, uma instituição que tinha o objetivo de iniciar e coordenar a disponibilização de serviços de acesso à internet no Brasil. O primeiro marco aconteceu com a instalação de um cabo backbone, uma espécie de espinha dorsal de rede que interligava instituições educacionais à internet. No próximo episódio, você vai saber o que se passa por trás da história que iniciou a saga brasileira na nossa primeira missão espacial. Não perca! No primeiro episódio, mergulhamos na história e entendemos como os satélites naturais foram descobertos, como e por que os satélites artificiais surgiram e suas principais funcionalidades. No episódio de hoje, vamos falar sobre a missão espacial brasileira e o primeiro satélite oficial brasileiro, o SCD-1. O Programa Espacial Brasileiro surgiu na década de 60 e foi um dos pioneiros em todo o mundo, sendo criado para inserir o Brasil no grupo de países com domínio da tecnologia para a exploração do espaço. Em 1979, o governo, à época, aprovou a proposta da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, a COBAI, para realizar a Missão Espacial Completa Brasileira, conhecida como MEC-B.
A MAC-B foi o nosso primeiro programa espacial de grande porte. O objetivo era projetar e operar um programa espacial completo para desenvolver satélites e veículos lançadores, além de qualificar a indústria nacional. Um dos projetos mais significativos foi o Satélite de Coleta de Dados 1, ou o SCD-1. Ele foi o primeiro satélite totalmente desenvolvido no Brasil, construído e testado por engenheiros e cientistas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O satélite de coleta de dados 1 foi o primeiro satélite brasileiro desenhado com a função de realizar a coleta de dados ambientais para serem captados por estações rastreadoras e distribuídos a organizações governamentais. O lançamento do SCD-1 estava previsto para o final de 1992, mas no meio do caminho aconteceu um imprevisto. A missão de lançamento do foguete que o Brasil estava desenvolvendo para levar o satélite ao espaço teve complicações relacionadas à tecnologia e à falta de recursos humanos. Esse contratempo com o foguete acabou mudando os planos da equipe responsável pelo projeto. O então governo brasileiro teve que tomar uma difícil decisão para lançar o satélite de coleta de dados 1. E aí, será que o lançamento deu certo? No próximo episódio você vai descobrir o que aconteceu com o primeiro satélite brasileiro. Fique ligado, é domingo, às 19 horas. No último episódio, falamos sobre o primeiro satélite oficial a ir à órbita, o Satélite de Coleta de Dados 1. Agora, vamos detalhar o desfecho do lançamento desse satélite e falar sobre o seu sucessor, o SCD-2. Com a dificuldade para o lançamento do SCD-1, o governo brasileiro tomou a decisão de lançar esse satélite por meio de um foguete americano contratado, o que desanimou a equipe responsável, já que a expectativa era de que o projeto fosse exclusivamente nacional. Foi então, no ano seguinte, em 9 de fevereiro de 1993, que o SCD-1 finalmente ganhou espaço a bordo do foguete Pegasus. O lançamento marcou o início da operação do Sistema de Coleta de Dados Brasileiro, agora conhecido como Sistema Nacional de Dados Ambientais. Na época, a previsão de funcionamento do SCD-1 era de apenas 1 ano, mas incrivelmente ele continua em operação até hoje. Esse satélite, há 28 anos em órbita, ainda é usado para coletar e retransmitir dados, como o nível da água dos rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e temperatura do ar. Voando a 27 mil quilômetros por hora, esse instrumento leva aproximadamente 1 hora e 40 minutos para contornar a Terra. E por conta das baterias que já não funcionam mais, os painéis solares captam a luz do Sol e induzem energia para fornecer os dados e trazê-los à Terra. Para solucionar essa limitação, o SCD-2, segundo satélite fruto do programa MAC-B, já incorporava os painéis solares montados com tecnologia nacional para fazer uma cobertura contínua. O objetivo foi lançá-lo para compensar a ausência de cobertura do SCD-1. No dia de seu aniversário de 10 anos, em 2008, o SCD-2 completou 52.807 voltas ao redor da Terra. Em 10 anos, percorreu uma distância que corresponde a 3.112 viagens de ida e volta à Lua. Além do SCD-2, também está em órbita o satélite geoestacionário. Você sabe a diferença entre eles? No próximo episódio você vai entender o que é o satélite geoestacionário. Fique ligado! É domingo, às 7 da noite.
No capítulo final da série Satélite Brasil, vamos falar sobre o satélite geoestacionário e o lançamento do Amazônia 1, direto da Índia. Você sabe o que são os satélites geoestacionários? Eles são muito utilizados na área de comunicação, especialmente para emitir sinais de banda larga para conectar os aparelhos de celular e computadores à internet. Como acompanham o movimento de rotação da Terra em volta de seu próprio eixo, eles permanecem na mesma posição no espaço, o que facilita a cobertura da área e a emissão desse sinal de maneira contínua. O Brasil lançou o primeiro satélite geoestacionário em 2017, com o objetivo de atuar na área das comunicações. Recebeu o nome de Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas e ficou conhecido como SGDC. O lançamento ocorreu na Guiana Francesa, a bordo do foguete Ariane 5. Além dos avanços trazidos pelo geoestacionário, o que o futuro nos reserva? Como o Brasil vai se projetar em relação à corrida espacial, em relação ao mundo? A grande novidade já neste ano é o lançamento do Amazônia 1, o primeiro modelo de satélite genuinamente brasileiro de observação total da Terra. Ele foi todo projetado, testado e operado em solo brasileiro. Com o Amazônia 1, será possível monitorar o desmatamento nacional, especialmente na região amazônica. Ele vai gerar, por rotina, imagens do planeta a cada 5 dias, podendo gerar, sob demanda, dados específicos de um ponto em 2 dias. Como ainda não temos um lançador de satélites, o equipamento precisou ser transportado à Índia em dezembro do ano passado. O satélite pesa pouco menos de 650 quilos, mas foram necessários 52 contêineres especiais para levar todos os módulos do Amazônia 1 com segurança, sem danificá-los. O lançamento do satélite, previsto para fevereiro deste ano, vai colocar o Brasil na rota dos países que mais geram conhecimento e que estimulam toda a cadeia industrial de insumos para a produção de satélites. E aí, o que você achou dos nossos satélites? Acompanhe as nossas notícias no portal MCOM e nas redes sociais. Acesse o site www.gov.br/MCOM.